Fala Hunters, nessa aula a gente vai ver sobre o reconhecimento, a gente vai aprender a fazer um reconhecimento avançado nos sites, a coletar informações deles, IP, subdomínio, utilizando as ferramentas no nosso terminal. Mas antes de fazer isso, eu queria mostrar para vocês como que funciona a rede de computadores IP, e te mostrar assim na prática para você poder entender como que funciona por trás dos panos, do seu computador, da sua rede, do seu roteador, por exemplo, o que acontece dentro deles que faz ficar tudo conectado, e a partir disso vai ser muito mais fácil de você entender o que acontece nas ferramentas que a gente roda para escanear um site, por exemplo, para escanear um IP, o que acontece. Então eu vou te mostrar aqui, da forma mais legal possível, que eu consigo demonstrar como que funciona a rede de computadores. E caso você já saiba como que funciona a rede de computadores, eu aconselho você ver essa aula também, porque tem um conhecimento bem massa aí para você aprender. Inclusive, no final da aula, eu vou te dar um caso real, que eu hackeei o sistema de uma cafeteria que eu ia todo dia e consegui ver todos os pedidos que acontecem lá na hora, porque eu entendi esse conceito de redes, portas e computadores que ficam tudo conectados. Então, nessa aula, eu vou falar sobre a parte de redes em geral e como que você pode entender elas e entender todos esses sistemas. Mas, primeiramente, quando você pensa em redes de computadores, o que você pensa primeiro? O que a maioria das pessoas pensam? Provavelmente você pensa no IP. E provavelmente foi a primeira coisa que eu pensei também. Porque o IP, muita gente relaciona ele com rede. Até gente que não sabe de redes, não sabe de hacking, fala sobre o IP. Sua tia já deve ter falado, sei lá, hackearam o meu IP, tem como você rastrear um IP, ou sei lá, clonaram o meu IP. Então muita gente fala desse trem de rastrear IP, de tentar rastrear as pessoas pelo IP. Porque todo mundo sabe que IP é alguma coisa relacionada à rede, alguma coisa técnica, mas ninguém sabe o que significa, não sabe o que realmente é. E nessa aula eu vou tentar aprofundar e explicar da forma mais simples possível o que é um IP, e também mostrar vários tipos de IPs que existem em uma rede. Então, se eu fosse resumir o IP em uma frase pequena aqui, eu resumiria ele em um identificador. No caso de só uma palavra, isso não é uma frase, então eu vou colocar identificador na rede. Porque no caso, ele vai ser na rede, então ele é um identificador na rede. E um bom exemplo para vocês entenderem o que seria esse identificador é que vamos supor que você vai comprar um carro. Quando você compra um carro, ele ganha um identificador. Então, quando você vai navegar com o seu carro, você vai dirigir ele lá na rua, na avenida, em qualquer lugar, ele vai ter um identificador junto com todos esses carros que a gente chama de placa. Então, uma placa de trânsito H2Y4, por exemplo, ela vai ser um identificador que tem no seu carro. E todos os carros que estão nessa rede que a gente chama de avenida, rua, Brasil, vão estar com uma placa de trânsito que é o identificador deles. No caso, em vez da rede, vai ser na avenida, na rua. É o identificador deles. Então, esse identificador, essa placa, é como se fosse um IP. E o IP é como se fosse uma placa de carro, só que nos computadores. E um outro exemplo legal é, por exemplo, quando você nasce e você entra nessa rede aí chamada mundo, você ganha um CPF. Um CPF também é um identificador que você ganha. A maioria das coisas, assim, das legislações no Brasil tem um identificador. Os carros têm um identificador, pessoas têm um identificador, o CPF. Então, quando você nasce, você ganha o seu CPF, o seu identificador de nascimento, o seu identificador nacional. E com os computadores é a mesma coisa. Quando um computador nasce, ele se conecta na rede, ele é criado, ele entra em alguma rede de computadores aí, ele ganha um identificador, ele ganha o IP. Então essa é a forma mais simples de mostrar um IP, mas existem vários tipos de IPs. E cada computador e dispositivo que está na sua casa, seja um computador, seja uma câmera de segurança que está no Wi-Fi, seja qualquer coisa, ela tem um IP. Se ela está conectada na rede, ela tem um IP. Então, por exemplo, eu vou pegar o meu quarto aqui. Então aqui a gente tem o meu quarto, aqui a gente tem a minha porta lá atrás, uma porta de vidro aqui que abre. A gente tem minha bancada, a bancada que está no meu computador, que está a câmera aqui. Aqui a gente tem meu computador, ok? Gabinete, monitor, meu computador. Aqui no canto tem a minha cama. Então, aqui é a minha cama. E em cima da cama, normalmente, tem o meu notebook também. Então, o meu notebook sempre fica aqui. Aqui a gente tem minha gaveta. Aqui a gente tem minha estante. E aqui no cantinho, a gente também tem o meu roteador. Então, esses aqui são os dispositivos que estão no meu quarto. Então, se a gente fosse listar eles, a gente tem aqui um notebook, a gente tem um roteador, a gente tem o meu PC. E todos esses dispositivos que estão conectados, no caso eles estão conectados no roteador, eles vão ter um IP. Eles vão ter o chamado IP interno. E agora você deve estar se perguntando, tá, eles têm um IP interno, mas tem outro tipo de IP, tem um IP externo? E sim, existe um IP interno e existe um IP externo. E eu vou falar a diferença um pouquinho mais pra frente desses IPs, mas é legal você entender que o IP interno, ele funciona dentro da sua casa. Os dispositivos que estão conectados no seu roteador, eles vão ganhar um IP interno. E você já deve ter visto um IP interno em algum lugar.
porque ele funciona, ele tem uma mesma sintaxe, todo mundo, todos os IPs internos, todos os dispositivos, eles têm uma sintaxe bem parecida, eles têm uma cara mais ou menos igual, que eles são, o IP, ele tem um número aqui, ele começa com 192.168. Ponto alguma coisa. Você já deve ter visto esse IP em algum lugar, provavelmente. Não é todos os dispositivos que estão em uma rede interna da sua casa que tem esse tipo de IP. Pode ser que ele tenha um IP diferente, sei lá, 10.4. Alguma coisa. Mas a maioria das redes residenciais, por exemplo, se você pegar uma rede da Vivo, contratar com uma operadora normal lá, ela vai ganhar esse IP aqui, 192.168. Alguma coisa. Então, por exemplo, o meu PC, ele é 192.168. Alguma coisa. Meu roteador, ele é 192.168. Alguma coisa. Meu notebook, ele é 192.168. Alguma coisa. E eles são realmente os identificadores, como se tudo aqui fosse um carro com uma placa. E agora eu vou te mostrar na prática como que você pode ver o IP interno do seu computador. Então, se você quiser dar uma olhada nele, você pode abrir o CMD e digitar ipconfig. Então, eu vou fazer isso aqui junto com vocês. Então, aqui, ó, vou apertar o botão do Windows, CMD, abrir ele aqui. A gente tem o nosso terminal do Windows. Eu vou digitar ipconfig. Depois de digitar, eu vou dar Enter. E aqui vai aparecer todas as configurações da rede. Todas as informações aqui da rede do meu computador vão aparecer. E aqui nesse caso, a gente pode dar uma olhada, a gente tem o nosso endereço IPv4. E o IPv4 é um tipo de IP, ele é o IP mais comum. Também existe o IPv6, que é um IP um pouquinho mais complexo, porque quanto mais dispositivos, mais complexo fica esse IP. E aí criaram essa nova versão, a versão 6 do IP. Mas a gente não vai falar muito dela, porque a mais utilizada ainda é o IPv4. Então aqui o endereço IPv4 do nosso computador é 192.168.25.11. Então aqui a gente tem o nosso computador aí na rede, é o número 11. Pode ser que no seu seja tipo 192.168.25. Alguma coisa. Pode ser 192.168.16. Alguma coisa. Mas normalmente a sintaxe dos IPs, por exemplo, deixa eu pegar aqui, ó, 192.168.25.11. Então, esse número aqui normalmente, o 25, normalmente é o número da rede. Então, todos os computadores eles vão variar só esse último número aqui, ó. Por exemplo, 92.168.25.1, ponto 2, ponto 3, ponto 4. Nesse caso do meu computador, ele é o ponto 11. Então, eles vão variar esse IP no final, que é o identificador deles dentro da rede. Então, nesse caso, eu até posso completar aqui no meu quadro. Nesse caso, o IP do meu PC, ele é 192.168.25.11. Então, aqui, ó, a gente já tem o IP do nosso PC. E uma outra coisa também que você pode ver utilizando esse comando, então bora voltar aqui para minha tela. Aqui tem o IPv4, endereço IPv4 do meu computador, então esse aqui é o IP dele. E aqui também a gente tem o gateway padrão. E o que é o gateway padrão? O gateway padrão é como se fosse o pai de todos os IPs, é onde todos os computadores estão conectados. E nesse caso, provavelmente é o seu roteador, é o que dá internet para sua casa. Então, provavelmente o seu computador está conectado no seu roteador, e o seu roteador está conectado lá em algum satélite, algum cabo aí no mar aí que está conectando toda a internet. Mas tudo vai se conectar em um roteador. Então, nesse caso, o gateway padrão aqui tem um IP também, 192.168.25.1. Então, esse é o primeiro dispositivo aqui na rede, 25.1, que está conectado, que é obviamente o seu roteador, porque é ele que dá a rede para todo mundo. Então, nesse caso também, eu consigo tirar aqui 192.168.25.1, esse aqui é o do meu roteador. E provavelmente o meu notebook, por exemplo, ele é, eu não vou dar um ipconfig lá, mas provavelmente ele é tipo 25.4, 25.3, 25.2, alguma coisa assim. E qualquer coisa, qualquer dispositivo que esteja, ele vai ter um IP tipo esse. Até se eu pegar uma coisa mais diferente, porque eu tô pegando tipo um PC, um notebook, um computador, mas se eu pegar, por exemplo, uma câmera de segurança que esteja olhando em algum lugar, ela também vai ter um IP parecido com esse. Ela vai ser 192.168.25.5. Uma câmera de segurança também, ela vai ter um IP, ela vai estar conectada na rede. Então não é só computadores que têm IPs.